Olá, bem-vindo à segunda aula do curso Unreal Start. Na aula anterior, você aprendeu a organizar o layout do seu editor. Aprendeu o conceito de algoritmos e como é a estrutura de um código em Blueprints. Você aprendeu o que são variáveis e seus diferentes tipos e como elas são fundamentais para o funcionamento de um código. Aprendeu também a criar e utilizar laços de repetição. E então, abordamos conceitos importantes como arrays, enumerações e estruturas. Para essa aula, você continuará aprendendo fundamentos de programação, mas agora com uma abordagem mais próxima às linguagens de programação modernas e que melhor se assemelha com a forma que os sistemas são programados atualmente. E novamente, para que eu não precise interromper o vídeo durante a aula, eu já peço antecipadamente que clique em gostei nesse vídeo e se inscreva no canal, pois são essas atitudes que viabilizam a existência desse canal e me permite trazer mais vídeos como esse aqui, sem custo algum para vocês. Muito obrigado por apoiar o canal e aproveite o curso Unreal Start. E aqui estamos com a segunda aula do curso Unreal Start. Primeira coisa que eu gostaria de falar, muito obrigado pelo feedback que eu recebi com a aula 1, muita gente dizendo que gostou, muita gente curtindo o vídeo, e isso me dá muita animação para continuar fazendo, de coração, de verdade mesmo, e eu espero que vocês gostem também dessa segunda aula. E sem mais enrolação, vamos logo começar. Tô aqui com o Unreal, acabei de abrir, a gente vai criar um novo projeto, igual a gente fez na aula 1, então vou fazer mais rápido dessa vez. Só clicar em Games, Next, Blank mesmo, Next, só vou mudar Scalable, aula 2, Project, criar. Então aqui do mesmo jeito, o meu layout, os modes aqui, o Word Outliner aqui, do jeito que eu gosto. Eu vou editar, Edit, preferência de editor, aqui no Asset Open Location, Main Window, pronto. E a gente vai começar mais ou menos igual à aula anterior, mas vai chegar um momento que a gente vai fazer diferente. Mas por enquanto, vamos começar aqui na Blueprints, Open Level Blueprints, igualzinho a gente fez antes. Eu vou deletar isso aqui, e eu vou de novo fazer um código bem simples, só por situações de exemplo. Pronto, voltei. Criei um código muito simples. Begin play, ele vai dizer um oi, cria uma variável contagem, que inicia em 0 mesmo. Depois que disse oi, pega a variável contagem, soma 1 e atualiza na variável contagem que começa em 0. Verifica se esse número já é maior ou igual a 5. Se não for, ele faz de novo. Quando for, ele diz fim. Ou seja, ele vai dizer oi, esse número de vezes que eu botar aqui na minha comparação, e depois diz fim. Vamos testar. Então deu certo, disse 5 oi e finalizou. Então tudo tranquilo, sem nenhuma novidade. Tudo isso a gente já aprendeu na aula passada. O que a gente vai fazer de novidade aqui para essa aula é a utilização de funções. Eu posso criar função clicando aqui nesse ícone mais função. Cliquei, eu quero criar a função enviar oi. O que essa função vai fazer? Assim que ela começa, eu vou print string oi, eu vou abrir essa setinha, eu quero colocar 10 segundos. E dentro da função eu vou adicionar minha contagem. Então contagem, get, byte mais byte, 1. Contagem, 7, liga aqui, liga aqui. Então eu pego o valor que estava nela, 0, 0 mais 1 vai dar 1, guardo 1. E se tiver 1, vai somar 1, vai virar 2, se tiver 2, vai somar 1, vira 3. Está efetivamente somando 1. E essa é a minha função, enviar oi. E aqui eu posso substituir então isso pela minha função enviar oi. Preciso refazer as conexões aqui, aqui, aqui. E realmente eu vou ter que pegar o valor de contagem de novo. Ligar aqui, vou compilar. Então o que eu fiz aqui no fim das contas? Eu de certa forma empacotei aquela funcionalidade de enviar oi e adicionar 1 na contagem dentro de um único bloquinho, chamado enviar oi, que eu criei aqui, e então aquela mesma funcionalidade não é para ter sido modificada. Já que chegando aqui, eu vou enviar oi, soma 1, aqui eu vou verificar e enviar um fim. Vamos testar. Do play, 1, 2, 3, 4, 5, fim. Então tá tudo certo. E agora você pode estar pensando, nossa, mas só isso? Tão simples assim? E sim, só que mais ou menos. A função realmente é isso, mas tem um pouquinho mais para a gente aprender. Além de função, eu também tenho as macros. Vou criar uma macro, eu vou chamar de enviar oi macro. Então aqui em cima eu vou renomear, eu posso apertar o botão direito, renomear, ou usar o atalho F2, renomear para enviar oi. Função. Você não precisa se preocupar com a alteração do nome, porque aqui ele já altera sozinho. E aqui no enviar oi macro já tem uma pequena diferença. Não tem nenhum input aqui e nenhum output. A gente tem que criar inclusive os inputs. Abrir um espaço aqui entre os dois, vou selecionar aqui um input, aqui eu posso criar mais, vou criar um output também. Eu preciso escolher execução, eu vou primeiro chamar ele de entrada, então você vê que aqui ele muda para entrada, e aqui eu vou chamar de saída. Quando entrar na minha macro, eu vou colocar print oi de 10 segundos, pegar minha variável contagem, somar 1 e guardar nela mesma o resultado dessa soma. E vai sair. Compilo.
arrasto a macro para cá e ela deve funcionar do mesmo jeito que a função. Eu vou copiar isso aqui para cá, arrastar esse para cá, tirar a função do caminho, colocar a macro no lugar. Compilar, vamos testar. 5 ois e um fim. E agora entra uma dúvida que é muito comum todo mundo ter. Se eles fazem a mesma coisa, qual a diferença entre eles dois? Na programação em geral, tem uma diferença fundamental entre as macros e as funções. A função é um trecho do código que vai ser reutilizado sempre que ela for chamada. Em outras palavras, quando eu chamo uma função aqui, se eu coloco enviar oi aqui nessa execução, é como se eu tivesse em algum lugar dessa minha blueprint uma cópia disso que está aqui na função. Então aqui eu dei Ctrl C, vou colar aqui, por exemplo, qualquer lugar. E internamente, por baixo dos panos, o que a programação está fazendo é begin play e entra na chamada da função. Então ele passa a execução para esse trecho do código, isso aqui é executado. Quando finaliza, ele sabe para onde tem que retornar e ele retorna para cá. E a execução segue normalmente. Se eu chamo essa função mais de uma vez, então vou fazer uma cópia disso aqui. Quando termina, eu dou fim e mando um outro oi. O que eu estou fazendo por baixo dos panos? Begin play, envio a função, executa aqui, retorna, faz a execução, faz quantas vezes tem que fazer. Quando finalizar, envia o fim, ele volta para esse lugar, faz isso aqui de novo, finaliza e de fato finaliza, porque acabou. Uma macro já é diferente. Como a macro funciona? Por debaixo dos panos. Begin play, chegou na chamada da macro, ele vai na definição da macro, descobre que a macro significa isso aqui, ele copia, ele vai tirar esse nó daqui, vai inserir esse código aqui e fazer as conexões que tem que fazer. Aí ele vai seguir com a execução e tudo vai acontecer normalmente, esse laço, 5 vezes. No final, ele vai enviar o fim, vai encontrar a macro de novo e ele vai de novo substituir aquela macro por isso aqui. Então, fundamentalmente, por debaixo dos panos, a gente consegue perceber a diferença. Enquanto a função, de fato, reaproveita aquilo que já foi escrito e usa ela várias vezes, a macro substitui aquilo que ela significa aonde ela tem que ser usada. Então aqui no começo e aqui no fim, a gente tem efetivamente duas cópias da mesma funcionalidade, porque a gente usou a mesma macro mais de uma vez. A princípio, essa diferença pode parecer trivial, mas com o uso, quando os códigos forem ficando mais complexos, você vai perceber como isso faz toda a diferença e você vai ter um bom feeling para saber dizer quando usar macro e quando usar funções. E o último tópico desse assunto, semelhantemente à macro, que também tem a função de organizar o código, eu posso selecionar todo esse trecho, botão direito, Collapse Nodes. Eu clico. Eu crio esses nós todos condensados em um único nó. Vou chamar de enviar oi graph. E eu posso, claro, copiar ele, tirar isso aqui do fim e colar outro grafo. E isso aqui é muito parecido com uma macro. Se eu der duplo clique nele, eu vou ver o que tem dentro dele. Semelhantemente à macro, eu também tenho a habilidade de criar pinos de execução, enquanto na função o pino de execução já vem pronto, eu não preciso criar. A diferença tá que isso aqui nem sequer foi apagado. Isso aqui é só um truque visual da Blueprint para nos ajudar a organizar o código. Enquanto a macro é uma instrução que na hora da compilação ele vai substituir o que tiver aqui pela macro, no caso desse nó, ele nem sequer foi apagado, nada precisa ser substituído. Ele está aqui normalmente. É só um truque visual, como o deszoom. Se eu deszoom, eu altero meu código? Com certeza não. Então é a mesma coisa. Eu colocar meus nós colapsados dessa forma, eu não alterei em nada meu código. Eu não tornei mais complexo, eu não mexi com as variáveis, eu não fiz nada que mexe na funcionalidade dele. Eu simplesmente coloquei os nós em uma organização diferente. E eles você consegue encontrar aqui. Eles ficam embaixo aqui do Event Graph. E mais do que essas diferenças que eu já apresentei, tem mais algumas diferenças que é importante saber. A primeira, a função sempre espera um retorno. Você vê que mesmo sem nenhum nó de retorno aqui, eu posso colocar return, mas mesmo sem ele, a função já tem uma saída. Enquanto a macro, se eu vir aqui no output e apagar a saída, aqui no meu uso, macro não tem saída. A execução pararia aqui. E mais do que isso, eu posso criar múltiplas saídas. Saída 1, saída 2. E você vê aqui que a macro tem mais de uma saída. A função sempre tem apenas uma. Eu posso criar parâmetros de saída, ela sendo do tipo de variável que eu escolher, e isso vai se refletir aqui, mas eu não posso criar múltiplos pinos. Outra diferença é que a função sempre é executada em um único frame, enquanto a macro pode ter sua execução estendida por múltiplos frames. Isso implica que o código ganha uma certa robustez quando você precisa ter certeza que um valor foi alterado, enquanto a macro, se eu ramificar meu código, eu não tenho certeza que ele vai ser completamente finalizado antes da execução continuar. Como a função sempre exige um único frame, ou seja, nem que ele aumente o tempo do frame, efetivamente travando o seu jogo, ele vai fazer todas as contas em um único frame antes de seguir com a execução. Por conta disso, nós do tipo delay não faz sentido nesse contexto. Você pode ver que digitando aqui delay, você não acha a função delay. Se eu conseguisse criar aqui um nó de delay e colocasse 2 segundos, eu simplesmente ia travar minha execução por 2 segundos e não ia atingir nenhum objetivo funcional. Já a macro, como ela é simplesmente uma cópia, ela comporta as nós do tipo delay.
E sempre que o nó delay é incluído dentro de uma macro, ele avisa aqui para você que essa macro vai levar um pouco de tempo até ela seguir com a execução. Fica esse ícone do reloginho. E além disso, a função tem a habilidade de criar variáveis locais, enquanto a macro não possui variáveis locais. Variáveis locais nada mais é do que variáveis que não interferem na minha blueprint principal, ou seja, elas não vão aparecer aqui na minha lista de variáveis da minha blueprint, mas eu posso usar elas somente aqui dentro dessa função. Além de você evitar a superpopulação de variáveis na sua blueprint, você consegue melhor organizar qual variável faz o que e o que vai ser usado onde. Com isso, a gente conclui as principais diferenças entre uma função e uma macro, mas ainda tem uma diferença, uma grande diferença, que abre um gancho para o próximo assunto que a gente vai tratar agora. Uma função sempre exige uma blueprint para que ela seja executada. Aqui você vê no caso o target já é self, ou seja, é ela mesma. Em outras palavras, ela permite que outras blueprints também executem essa função. A macro, não. Sempre está limitada para a própria blueprint que a tem definida. Então agora a gente vai criar uma outra blueprint e a gente vai começar a entender o conceito de classes. Antes de ir, primeiro eu vou compilar, vou salvar aqui, ele vai pedir o nome, igual ao anterior, coloquei mapa, salvei. De volta aqui na aba principal, em uma região qualquer dessa janela do meu Content Browser, eu vou apertar o botão direito, Blueprints, Blueprint Class. Aqui você já consegue ter uma ideia. Tem várias classes de blueprints que eu consigo criar. Eu consigo criar um ator, um pawn, um character, um controller, um game mode e componentes. Por hora, a gente vai escolher ator. E eu vou chamar ela de nova blueprint. Eu vou dar duplo clique. Você vai ver que tem uma viewport, um construction script e um event graph. Eu vou abrir o event graph. Vou deletar isso aqui. E agora a gente de fato tem duas blueprints. Uma blueprint do mapa e essa nova blueprint que a gente acabou de criar. E nessa nova blueprint funciona tudo que a gente aprendeu até agora. Eu posso usar o evento beginPlay. Eu posso criar variáveis. Posso criar macros. Eu vou voltar aqui na minha blueprint do mapa. Eu vou remover essa execução do beginPlay para ele não fazer nada. E na minha nova blueprint eu vou puxar um print string e vou dizer olá e compilar. Eu vou dar play. E nada apareceu. Por que nada apareceu? Porque isso não deu certo. Lembra que o beginPlay é o primeiro evento a ser chamado quando a blueprint é iniciada. Essa blueprint não foi iniciada, logo esse evento não foi chamado e então o print string não aconteceu. Como eu faço para chamar essa blueprint então? No caso do mapa, o mapa sempre é chamado. Na hora que eu aperto play, você consegue ver que o mapa já está aqui. Essa minha nova blueprint, ela não é chamada por padrão. Eu preciso criar uma instância dela. Em outras palavras, eu preciso criar um objeto. O objeto nada mais é do que uma instância de uma classe. Essa minha blueprint é da classe ator, você pode ver aqui no canto, actor. E um ator nada mais é do que um objeto que pode entrar em cena. Então, para eu conseguir chamar essa minha blueprint e de fato fazer o evento beginPlay ser chamado, eu preciso que essa nova blueprint esteja em cena. Para isso, eu vou voltar aqui na tela principal, pegar minha nova blueprint e arrastar ela em cena. Quando eu apertar o play, olá! E aqui entra o conceito interessante da orientação objeto. Você vê que eu só defini essa nova blueprint uma vez. E eu posso instanciar ela mais de uma vez. Em outras palavras, eu posso vir aqui na tela principal, escolher minha blueprint e colocar várias delas em cena. Quando eu dou play, vários olás aconteceram. Cada instância desses meus atores vão ter as suas próprias variáveis, como nesse caso eu só criei booleana, cada instância vai ter seu próprio valor da variável booleana. Aqui na minha blueprint, onde eu crio as definições da minha classe nova blueprint, eu defino os padrões de variáveis aqui. Por exemplo, eu crio uma variável booleana, vou criar também uma variável inteira. Vou mudar aqui para inteiro, vou compilar para ela aparecer aqui. Vou clicar aqui nesse símbolo, que é um olhinho, eles vão abrir para essas variáveis se tornarem públicas. Vou compilar novamente. E voltando aqui no meu mapa, eu consigo ver em cada instância dessa minha blueprint que ela tem o seu valor da variável booleana e o valor da variável inteira. A minha booleana não está marcada, ou seja, é falso, e meu inteiro é 0. Se eu venho aqui na minha blueprint e defino que a minha booleana está marcada e o meu inteiro é 5, compilo. Isso reflete em todos. Esse aqui tem a booleana verdadeiro e inteiro 5, bem como todos os outros. Mas eu posso escolher especificamente uma delas, por exemplo essa, escolher a booleana como falso, e as outras se mantêm tendo a booleana como verdadeira. Isso foi uma alteração específica nesse objeto dessa minha blueprint, dessa minha classe, chamada nova blueprint, enquanto os meus outros objetos permanecem inalterados. E isso me permite criar funcionalidades interessantes, como por exemplo, eu vou colocar um branch aqui no meio do caminho, vou verificar minha variável booleana, se for verdadeiro, vou dizer olá. Se for falso, eu vou dizer tchau. Vou compilar e vou dar play. Você vê que eu tenho 4 olás e um tchau, já sumiu. Isso por quê? Porque as que têm a booleana como verdadeiro, essa
essa e essa disseram olá, e a que tinha booleano como falso disse tchau. E agora que a gente já está começando a entender melhor os conceitos de classe e objeto, eu não mais vou chamar essa minha nova blueprint de nova blueprint. Eu vou chamar de item. E isso pode acabar criando uma nova dúvida, então. Se esse meu item é uma classe, ele não é um ator? Afinal de contas, ele é item ou é ator? Se ele é um item e não é ator, o que é aquilo que eu escolhi de ator, então, quando eu criei essa blueprint em primeiro lugar? Na hora da criação da minha blueprint, quando eu escolhi ator, o que eu disse é que o meu item é um ator. Em outras palavras, a minha classe item também é classe ator. Eu posso criar uma outra blueprint, também do tipo ator. Vou chamar, por exemplo, de magia. Vou abri-la, mudar para o Event Graph, deletar isso aqui. E assim eu tenho efetivamente uma outra classe chamada magia, que também é um ator. As variáveis funções e macro presentes aqui em item não estão presentes também na magia. O que um item tem não é compartilhado com o que uma magia tem. Então, vou voltar aqui na tela principal. Eu vou deletar algumas dessas instâncias do meu item. Então, vou deletar aqui nova blueprint 5, 4, 3 e 2. Eu vou renomear isso aqui para item, porque eu renomeei minha classe, então fica melhor renomear aqui também. E aqui você pode ver que ainda estão presentes minhas variáveis booleana inteira. E se eu instancio uma blueprint de magia, essas variáveis não estão presentes, porque elas não foram criadas. Eu posso criar uma variável byte e float. Então, esse byte eu vou mudar para byte. Esse float vou mudar para float. Marcar elas como públicas. Compilar. E aqui eu consigo ver byte e float na instância de magia, booleana inteira na instância de item. E as duas são atores. O item é um ator, a magia é um ator. Eu posso criar ainda uma nova classe. Dessa vez eu vou expandir esse contexto e escolher item. Vou clicar nele, clicar em select. Esse item eu vou chamar de cubo. Vou abrir o cubo, Event Graph, deletar isso aqui, compilar. Voltar para o mapa, vou instanciar agora um cubo. E agora é a hora que começa a ficar complicado. O meu cubo possui os valores booleana inteira, que é originalmente de item. Porque o meu cubo é um item, e o item é um ator. O que a gente está fazendo aqui é o conceito de herança de classes. Eu vou também voltar aqui no mapa, no cubo, botão direito, duplicate, ou eu posso usar o atalho Ctrl W, e vou chamar de esfera. Vou abrir a esfera, e dentro dela você pode ver que ela também é um item. Para melhor entender o que está acontecendo, eu fiz esse desenho. A nossa estrutura de classes atualmente é essa. A gente tem um ator, com uma classe principal, pai de todas as classes. Como um filho de ator, nós temos item e magia, e temos cubo e esfera, que são itens. Mas todas as informações presentes nas classes hierarquicamente acima, também estão presentes nas classes filhas. Ou seja, o meu cubo, que é um item, ele também é um ator. A minha esfera também é um ator. Ou seja, qualquer objeto dessa classe, ele é um cubo, que também é um item, que também é um ator. Então, obviamente, eu instanciando uma esfera, eu também vou ver aqui dela as variáveis booleana inteira que estão presentes em item. Eu vou deletar o item, vou deixar somente o cubo, a esfera e magia. Eu vou achar o meu cubo, vou desligar o booleana dele, na minha esfera eu vou deixar ligado e vou dar play. Olá e tchau. Mesmo isso sendo uma definição de item, o meu item que tem essa definição de begin play, verifica o valor de booleana, dá olá e tchau. Mas tanto o meu cubo quanto a minha esfera herdaram o comportamento de item. Tanto o meu cubo quanto a minha esfera têm as variáveis booleana, que eu posso definir como verdadeiro ou falso, e eles também verificam o branch dessa variável e enviam olá e tchau. Eles possuem o mesmo begin play que esse item possui. Diferentemente agora, em vez de eu fazer essa checagem diretamente no begin play, eu vou dar Ctrl X nisso aqui, recortar, vou vir na minha função e colar nela. Então, no meu Event Graph, eu vou chamar essa função, que se chama função, e vou renomeá-la. Vou chamar de oi ou tchau, underline func, para saber que é função, e na macro, oi ou tchau, underline macro, para saber que é macro. Vou compilar e nada deve se alterar. Olá e tchau. Sendo que o olá foi dado pela minha esfera e o tchau foi dado pelo meu cubo. Para ficar bem claro, porque isso realmente é um pouco confuso, principalmente quando é a primeira vez que você está se deparando com esse tipo de conceito, eu vou explicar mais uma vez. Tanto o cubo quanto a esfera são itens. O item possui essa definição no seu begin play e essa função. O cubo, por ser um item, ele acaba herdando essa funcionalidade. A esfera também é um item, também herda essa mesma funcionalidade, só que essa funcionalidade ela é modular, ela depende da variável booleana. Caso a booleana seja verdadeiro, ele vai mandar olá. Se for falso, ele vai mandar tchau. Como na minha instância do meu cubo, eu coloquei a variável como falsa, ele disse tchau. Como na instância da minha esfera, eu coloquei a variável como verdadeira, ela disse olá. Eu vou criar uma nova classe, também vai ser o item, então eu vou duplicar de esfera e vou chamá-lo de cone. Isso atualiza a estrutura do nosso projeto para essa forma.
Na blueprint do meu item, eu vou apagar essa chamada dessa função, eu vou instanciar um cone no mapa e eu vou dar play. Nada aconteceu, justamente porque eu apaguei a função daqui. Eu vou abrir minha blueprint de magia, vou criar um BeginPlay e agora a gente vai usar dois nodes novos. O primeiro dela é getAllActors of class, essa função aqui. E na saída dela, a gente vai usar um forEachLoop. Vamos ligar aqui. Na aula anterior, a gente já viu o conceito de array e também já vimos o conceito do for loop. O forEachLoop nada mais é do que um for loop que vai executar uma vez para cada elemento do array que entra aqui nesse pino. E o getAllActors of class vai encontrar todos os atores que pertencem à classe que eu escolhi aqui nesse parâmetro. Como a gente pode encontrar 1, pode encontrar 3, pode encontrar 20.000, não se sabe quantos vão ser encontrados? A saída é um array. E lembrando que um array nada mais é que várias variáveis em uma só. Tudo bem isso parecer um pouco abstrato por enquanto, mas com o tempo isso vai consolidando e vai ficando mais fácil. Eu vou mandar ele encontrar atores da classe esfera. E para cada um desse ator da esfera, ele vai enviar um print string escrito encontrei. Vou compilar e vou dar play. Encontrei. Como só apareceu uma vez, ele só encontrou uma esfera. Se eu colocar duas esferas no meu cenário e der play, 2 encontrei, pois ele encontrou duas esferas. Na aula passada, enquanto a gente aprendeu os arrays, a gente conseguia clicar aqui, e aqui a gente conseguia ver todos os elementos do array. Nesse caso, a gente nem consegue clicar no array, e nem consegue ver todos os elementos deles descrito de forma clara pra gente, mas a gente sabe o que está acontecendo. Aqui ele encontrou um array, esse array tem 2 elementos, no caso duas esferas, e o forEachLoop executou uma vez para cada esfera. Eu vou deletar essa esfera extra que eu criei, eu vou procurar por cone, vou compilar e dar play. Encontrou somente um cone, vou mudar para cubo, somente um cubo. No momento que eu escolho item e der play, ele encontra 3 itens, justamente porque o cone, o cubo e a esfera são itens. Por enquanto eu vou remover esse BeginPlay daqui, deixar assim solto. Vou vir para o meu cubo, criar um BeginPlay nele, e aqui eu vou chamar aquela função oi ou tchau func. Essa função que foi definida em item, você consegue ver aqui, está aqui em item. Em cubo você não encontra ela, mas ele é capaz de ter essa função, justamente porque ele é um item. Aqui como parâmetro target você vê self, mas aqui você ainda vê escrito target is item, justamente porque essa é uma função herdada de item. Perceba então que não somente as variáveis foram herdadas, booleana inteira, foram herdadas para cubo, como a função também foi herdada para o cubo. Se eu compilar e testar, eu vou encontrar o tchau. Quando o cubo é iniciado, ele faz a função oi ou tchau, que está definido em item, que vai verificar o booleano, e o booleano do meu cubo é falso. Como essa função não foi chamada no BeginPlay de item, ela não foi chamada também para a esfera, nem para o meu cone, que meu cone também está vazio, acabei de abri-lo. Somente o cubo executou a função oi ou tchau func. Eu vou apagar isso aqui de cubo, vou voltar para o meu item. Aqui eu vou chamar novamente o oi ou tchau func, que funciona do mesmo jeito que sempre funcionou, mas agora a gente vai conhecer o override. Aqui no contexto de função, eu encontro override. Tem várias funções que já vêm por padrão de ator, a gente não vai se preocupar com elas agora. A única coisa que a gente vai ver é o oi ou tchau func. Selecionando ela, vai abrir dessa forma. Por enquanto, eu vou deletar esse nó laranja e eu vou simplesmente mandar um print string escrito sou um cone. Vou compilar e vou testar. Dessa forma, encontro os 3. Olá, tchau e sou um cone. E isso que a gente acabou de fazer é um outro conceito que também é complexo a primeira vez que você entra em contato, que se chama polimorfismo. O meu item chamou a função oi ou tchau func. No caso do cubo, ele possui essa mesma definição padrão, vai fazer essa verificação. No caso da esfera, também. No caso do cone, o oi ou tchau func teve a sua execução redefinida para sou um cone. Isso pode parecer um pouco inútil e desnecessário agora, mas ao longo do desenvolvimento de jogos mais complexos, você vai entender como isso é importante. A gente vai agora para o último tópico da nossa aula, que é também o mais complexo. Lembra que eu falei que todas as funções precisam de um target? É preciso que algum objeto esteja executando essa função. Como essa função oi ou tchau foi definido em item, quando eu vir em outra blueprint que não está relacionado com todo esse ramo, com o ramo de item, como por exemplo a minha blueprint de magia, eu posso fazer essa blueprint magia realmente fazer uma mágica. Eu vou fazer a magia mandar as outras instâncias executarem as funções delas. Para isso, eu vou deletar essa função aqui de item, eu vou voltar para a blueprint de magia e refazer essa conexão. Eu vou também apagar essa print string e vou dar play para testar. Nada acontece.
Como esse node de pegar todos os atores de uma determinada classe, no caso, estou filtrando pela classe item, eu estou encontrando cada objeto da minha classe item. Ou seja, eu estou encontrando 3 elementos. Eu estou encontrando um cubo, uma esfera e um cone. E através desse pino azul, eu consigo encontrar a referência de cada uma dessas blueprints. Lembrando que esse for each loop vai ser executado 3 vezes, uma vez para cada um desses elementos. Como eu modifiquei esse parâmetro depois de ter feito essa conexão, o for each loop ainda não sabia qual era o tipo de elemento que ia ser entrado como parâmetro. Então, por enquanto, ele tem a sua saída do tipo ator. Você consegue ver colocando o mouse em cima e ali você vê Actor Object Reference. É uma referência de um objeto ator. Para atualizar esse nó, a única coisa que eu vou fazer é remover essa conexão e fazê-la novamente. Passando o mouse aqui em cima, agora a gente consegue ver que ele é uma referência de item. Como ele sabe que isso aqui é um item, o item tem essas variáveis e essas funções, eu consigo aqui em magia, por exemplo, usar a oi ou tchau func e conectar aqui no loop body. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Isso pode realmente ser muito complexo, mas é preciso que você entenda o que está acontecendo aqui para que você realmente consiga criar seus próprios sistemas com maestria e eu cumpri o que eu prometi com esse curso. Você vai ser capaz de criar seus próprios sistemas. Quando começa o Begin Play, quando essa blueprint é executada, eu vou procurar todos os itens e para cada um desses itens eu vou mandar o item. Veja que o target agora é do próprio item que eu encontrei. Se eu desligo esse target, eu estaria dizendo que a magia estaria executando essa função, porém como a magia não possui essa função está definida somente em item, se eu mandar compilar dessa forma, ele vai dar erro. Então, no caso, estou conectando aqui, recompilando, e cada item que for encontrado por essa função vai executar o oi ou tchau. Veja que o item não está mandando fazer isso, e sim a magia está encontrando todos os itens, indo para cada um deles, e cada um deles executando em si o seu próprio oi ou tchau. Além disso tudo, o cubo não possui a definição de oi ou tchau, a esfera não possui a definição de oi ou tchau, e o cone possui. O cone possui um override, em que o seu oi ou tchau diz sou um cone. Vou dar play, e tudo funciona. Olá, tchau, sou um cone. Esse conceito é muito importante em, por exemplo, casos de cenários interativos. Você consegue criar uma classe ator interativo, e herdando de ator interativo, eu consigo criar uma lâmpada, consigo criar um armário, consigo criar uma porta, consigo criar vários outros atores, e apenas no meu ator que for pai de todos, no meu ator interativo, eu defino a função interagir, e com isso eu vou na minha lâmpada, dou override da função interagir, e coloco que a lâmpada acende. No meu armário, eu dou override na função interagir e coloco que o armário abre. Eu vou na minha porta, dou override na função interagir e coloco que minha porta abre. Utilizando essa herança de classes, eu consigo criar funções gerais, às vezes abstratas, como o caso de interagir, que as minhas classes filhas vão ter sua própria execução particular. E com isso se conclui a segunda aula do curso Unreal Start. Com o fim dessa aula, damos encerramento à sessão de Fundamentos Básicos de Programação e declaramos a abertura da sessão dos usos específicos da engine. Na próxima aula, aprenderemos as particularidades da programação com a Unreal Engine, utilizando todos os conceitos que aprendemos até a presente aula. Nós vamos começar a mexer com o ambiente 3D da Unreal e vamos começar a criar nossos próprios sistemas. Novamente peço para que clique em gostei e se inscreva no canal, pois o curso é totalmente gratuito e a única forma que tenho de tornar esse curso viável é com o seu gostei e a sua inscrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado por apoiar o canal e até a próxima aula.